Em 8 de dezembro de 1854, a bula pontifícia do Papa Pio IX reconheceu e declarou solenemente como dogma Maria isenta do pecado original. A verdade da fé referente à Imaculada Conceição significa algo que não pode ser mudado e que todo cristão deve acreditar. Foi estabelecida após longos e profundos estudos de ordem bíblica e teológico-espiritual. Ela é pura e límpida para que em seu seio imaculado se pudesse dar justamente a encarnação do Verbo de Deus. Embora a definição seja do século XIX, essa já era uma realidade proclamada pelos santos da Igreja. Santo Anselmo, bispo e doutor da Igreja, vai se perguntar se Deus teve a capacidade de criar Eva, livre de todo pecado, como não haveria de criar Maria? 4 anos depois da promulgação, outro fato religioso destacou o dogma mariano. Nossa Senhora apareceria a pequena Bernadette, dizendo: "Eu sou a Imaculada Conceição". A devoção se popularizou em todo o mundo. No Brasil, sempre fez parte da rotina de oração dos cristãos. Este seminarista conta que desde a infância recorre à intercessão de Maria. A partir da oração do Santo Terço, nós tínhamos o costume de repetir entre um mistério e outro, aquela ejaculatória, Ó Maria concebida sem pecado. A dedicação se tornou fundamental para o discernimento vocacional. A partir desse hábito da oração do Santo Terço, da devoção mariana, ali também eu fui descobrindo a minha vocação, o meu chamado. Deus me chama ao sacerdócio, então surgiu a partir dessa devoção mariana. A fé dos cristãos está intimamente ligada aos dogmas. Por isso, defender e reafirmar essa verdade da Igreja nos dias de hoje é tão importante. Destacar o maior exemplo de vida e santidade de Maria é mostrar que a experiência profunda com Deus é uma condição possível a cada pessoa. Nós vemos aquilo que Deus realizou em Maria para nos salvar. Reafirmar esse dogma é mostrar para nós que Deus é capaz de realizar grandes obras nas suas criaturas. Mãe de muitos títulos, intercessora fiel, Maria, Imaculada, é aquela que sempre será companheira dos cristãos. E o dever de cada um é retribuir a tamanho amor. Nós precisamos sempre ter diante dos olhos a Virgem Maria. Você sabia que aqui no Brasil tem um lugar especial dedicado à Mãe de Jesus? É a Academia Marial, que fica lá no Santuário Nacional de Aparecida. E a Canção Nova entra com você neste centro de estudos. Na história do cristianismo, Maria recebeu diversos títulos e a gente fala sobre isso também. Vamos nos aprofundar nas origens de algumas orações, como a Salve Rainha e a Ave Maria. E ainda o testemunho de conversão de quem sempre foi contra a devoção mariana. Seja bem-vindo! Você está no Repórter Canção Nova. Para conhecer mais sobre esta santa mulher, sua vida e missão no mistério da salvação, vamos para a Academia Marial de Aparecida, o único centro de estudos sobre Nossa Senhora no Brasil e que é reconhecido internacionalmente. Quem foi Maria no projeto de Deus? Por meio de Maria, Deus quis que o Salvador viesse a nós. Quis precisar de Maria. Segundo os evangelhos apócrifos, ainda criança, Maria já era uma menina diferente, cheia de graça. Maria foi escolhida desde toda a eternidade por Deus para uma missão especial, preservada do pecado original, toda revestida da palavra de Deus. Pôde realizar a plenitude da vocação humana, que significa ser feliz nesta terra e na eternidade, em unidade com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e também na comunhão plena com todos os irmãos. Os santos doutores, Santo Agostinho, São Tomás, São Bernardo, São Boaventura, São Pedro Canis, todos doutores da Igreja. No livro que eu escrevi, A Mulher do Apocalipse, eu coloco todos esses relatos. Ele diz o seguinte, que a grande e maior graça que a terra recebeu de Deus do céu foi Nossa Senhora.
Então, Deus abriu um caminho de graças. Então, os santos dizem, agora todas as outras graças vêm a nós por esse mesmo caminho. Entende? Aí o poder intercessor de Nossa Senhora. Jesus é caminho verdadeiro para a vida, e ela é mãe de Jesus. Então, no ventre de Maria, nasceu o autor da vida, né? Maria, mãe de Jesus. Interessante que no início do cristianismo, não se sabia bem como dizer isso. Mas como assim Deus nascer de uma menina? Deus nascer de uma virgem? Não é? Como é que o verbo pode se tornar carne? Então, se discutiu 400 anos até chegar, 431, no dogma de Maria, mãe de Deus, né? A Theotokos, lá em Éfeso, dizendo que Maria é a mãe de Deus, né? Aí depois em Calcedônia se diz que Jesus é totalmente Deus e totalmente humano, sem separação nem confusão. Então, para dizer que a divindade de Cristo assumiu a nossa humanidade e por isso nos salvou, ele foi então concebido no ventre de Maria. É esse o sentido do dogma, o primeiro dogma declarado do cristianismo, que é o dogma da maternidade divina de Maria. Esse é o sentido, né? Significa que Maria é mãe do Cristo todo, não dá para separar. 100%, 50% divino, 50% humano. Não, ele é 100% Deus, 100% humano. E para que isso? Para elevar a nossa humanidade, né, decaída, para nos salvar. Então, Maria é a mãe de todos os viventes, a mãe do autor da vida. Você já parou para pensar que olhar para Nossa Senhora como aquela que recebe preces do mundo inteiro e as direciona a Deus é um modo superficial de observá-la? Estamos aqui na Academia Marial, situada no Santuário Nacional de Aparecida, para falar um pouco sobre esse cultivo da devoção de modo prático, do conhecimento teológico sobre Nossa Senhora. E para isso nós vamos conversar com o Padre José Ulisses da Silva, ele que é diretor da Academia Marial de Aparecida. Padre, nós queremos saber o que é este espaço, qual a referência dele para os devotos de Nossa Senhora em todo o Brasil. Graças a Deus nós temos esse espaço, Academia Marial de Aparecida, que surgiu exatamente no ano do Congresso Eucarístico aqui em Aparecida, 1985, né? E a partir de então, esse espaço ele foi se desenvolvendo, foi se integrando totalmente nessa obra evangelizadora do santuário todo, né? Com esse foco assim muito especial em Maria de Nazaré. Maria mulher, Maria mãe, Maria esposa, Maria igreja. E é tão importante que tudo isso nos faz aprofundar o significado dessa pessoa que foi convocada por Deus para uma missão muito especial, né? Ela jamais teria imaginado o que iria acontecer na vida dela. Mas, como soube acolher a convocação de Deus, ela então entrou para valer nessa missão. A Academia Marial é reconhecida pela PAMI, Pontifícia Academia Mariana Internacional. Além de apropriado para conhecer melhor Maria, a mãe de Jesus, o local cultiva o desenvolvimento teórico e prático a respeito de Nossa Senhora. Por ser evidente essa necessidade, quisemos mostrar o único centro de estudos sobre a Virgem Maria no Brasil, que completou em 2020 35 anos de existência. E a Academia Marial foi se desenvolvendo gradativamente, né? Fazendo uma série de eventos, procurando ao máximo fazer com que as pessoas, aqueles devotos que trazem no coração um amor profundo à Nossa Senhora, pudessem ter essa chance. Quem é Maria? O que Maria significa para Jesus, né? E olhar Nossa Senhora, então, não como se ela estivesse assim isolada num altar, num nicho, mas olhar essa criatura bendita dentro da história da salvação, né? Que é uma amplitude muito maior que nós temos exatamente para que ali dentro a gente veja Nossa Senhora com tudo aquilo que nos vem de Deus, da revelação divina, da história sagrada do Antigo Testamento e principalmente da história de Jesus e da história daquilo que vivemos, o mistério pascal. Maria faz parte, Maria é protagonista, Maria é ativa e ela continua sendo ativa e protagonista dentro da história da igreja, porque nós cremos que tudo aquilo que aconteceu no tempo de Jesus,
né? Porque Jesus é Deus, continua acontecendo, continua sendo atualizado em cada geração, em cada século. E Maria continua sendo convocada para ser a maior colaboradora de seu Filho na obra da redenção. A Biblioteca Marial fortalece a busca de conhecimento a respeito de Maria de Nazaré, por meio de um olhar aprofundado a partir de vários conteúdos. Dentro do quadro da teologia toda, em que entra a Santíssima Trindade, Cristologia, não é mesmo? Eclesiologia, dentro desse quadro está inserido bem ali dentro a figura de Maria, Mariologia, o estudo de Maria. Aí está essa figura em que Deus pôde caprichar tudo que Ele queria de sonho para um ser humano. Um arsenal de livros e revistas, imagens de Nossa Senhora dos diversos títulos, acervo de quadros como este, cópia fiel do Sagrado Manto de Juan Diego, o índio que viu Nossa Senhora de Guadalupe, compõe a Academia Marial. A Academia Marial ela vai tomando algumas iniciativas. Eu diria para você que a principal iniciativa da Academia Marial tem sido sempre congressos mariológicos, né? Nós vamos agora celebrar o 14º Congresso Mariológico. Nesse congresso a gente toma um tema mariano, desenvolve em várias palestras e ali então os participantes têm a chance não só de ouvir, mas de dialogar com os palestrantes. Tem acontecido todo ano, não pôde acontecer no ano passado devido à pandemia, mas então trouxemos para este ano. E este ano a gente vai realizar assim de forma híbrida, tanto com presença das pessoas que poderão estar lá, como através também da internet, né, online. Pois bem, além disso, a Academia Marial tem promovido, veja bem, um curso de pós-graduação em Mariologia. Dentro do quadro da teologia toda, em que entra a Santíssima Trindade, Cristologia, não é mesmo? Eclesiologia, dentro desse quadro está inserido bem ali dentro a figura de Maria, Mariologia, o estudo de Maria. Os filhos que vão até Nossa Senhora se sentem ouvidos, amados. Maria é rainha, mestra, advogada, intercessora e, sobretudo, mãe. Quem vai até ela sente isso e, através desse amor materno, chega até Deus. Em meio às dificuldades, dores e sofrimentos, Maria vem ser de fato o auxílio dos cristãos. E aí então ela se desdobra. Eu imagino que da mesma forma que ela se desdobrou em Nazaré para dar conta de criar aquela criança, de cuidar dela e de acompanhá-la ao longo da vida, ela cuida da igreja, ela cuida da humanidade e ela se desdobra de todas as formas possíveis. Aí a gente entende por que Maria, já gloriosa, já junto de seu Filho, junto do Pai e do Espírito Santo, entende? Ela está sempre com a cabecinha inclinada para nós, né? E ela inventa algum jeito de intervir, de se fazer presente, né? E essas manifestações de Nossa Senhora são sempre manifestações de esperança, de amor, né? De promessa, vocês vão superar isso aí, vai passar, né? E de quem intercede por nós. E Maria passa a ser, em Jesus, a mãe de todos aqueles que se fazem discípulos de Jesus, mãe de uma nova humanidade, e sendo mãe, ela ao mesmo tempo, ela é capaz de indicar para todos nós, entende? Não o que é ser piedoso, ser devoto, o que é ser gente, o que é ser humano, o que é ser alguma criatura, assim como Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Ela sabe, porque ela é a imagem e semelhança de Deus, ela é o rosto do Filho e o Filho é o rosto da mãe. Realmente, o título que mais agrada a essa mãe é ser mãe. Não é rainha, não é todo-poderosa, não é fulano, é ser mãe. Porque foi esse o título que o Filho lhe deu. Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Não há outro nome mais bonito para ela. A Maria, Mãe de Deus e nossa. Daqui a pouco, um bate-papo sobre os títulos que Nossa Senhora recebeu em suas aparições. E uma história de conversão e devoção. Eu volto logo. A Bíblia nos mostra que Deus quis precisar de Maria para nos trazer o Salvador.
E ela se fez presente em nossa caminhada com diversos títulos: Imaculada, Fátima, Lourdes, Aparecida. Neste bloco, a gente vê como Nossa Senhora se apresenta em alguns países e o testemunho de conversão de quem era contra a devoção à Virgem Maria e se tornou católico por meio dela. Ainda no século II, Maria foi chamada pela primeira vez de Nova Eva por São Justino. A primeira Eva, também chamada de mãe de todos os viventes, gerou-nos para o mundo, ao passo que Maria, como imagem da Igreja, gerou-nos para Deus, como mãe daqueles que renascem para Cristo. Não é à toa que pessoas renascem para Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora no mundo inteiro. E aqui nessa parte da Academia Marial, temos o acervo com imagens de Nossa Senhora em seus devidos títulos em todo o mundo, como mãe que assume a identidade e a cultura dos seus filhos em suas diversas etnias. Temos de modo claro essa mãe que acolhe, que vai ao encontro dos seus filhos da forma, da maneira que eles são. Santo Afonso Maria, o tempo todo ele pedia a Nossa Senhora, me ajude a amar o seu filho, assim como a senhora amou, né? Que eu acho que é a prece mais bonita que podemos fazer a ela. E é tão importante que você imagine, por exemplo, que sendo mãe, você queira se apresentar a filhos dos mais diversos países. Eu vou me vestir como aqueles filhos, eu vou pegar a moda de lá. Assim eu vejo essas imagens de Nossa Senhora e ela foi se revelando de todas as formas possíveis. Já que ela está ressuscitada, ela não está mais presa só a uma fisionomia que vai envelhecendo com o tempo. Ela já pode constantemente passar por uma plástica, né? E se apresentar e ser acolhida e, ao mesmo tempo, haver assim essa maravilhosa identificação. É minha mãe, eu sou japonês, mas ela é minha mãe. Eu sou negro africano, ela é minha mãe. Ela vai mudando a sua fisionomia, a sua atitude, vai se revelando para inúmeros povos, né? E todos acolhem Maria com carinho, porque quem nos deu Maria por mãe foi o filho dela, Jesus, que é o nosso Redentor, o nosso Salvador. O apóstolo Paulo tem um trecho em que ele diz assim: fiz-me tudo com todos para ganhar a todos. A gente sabe muito bem o que é isso, né? Quando você vai para os Estados Unidos, você fala inglês. Quando você mora na Itália, você aprende a falar italiano, né? Ainda que você não fale tão bem, mas você tenta se comunicar na língua daquele povo. Os missionários jesuítas chegaram ao Brasil e logo Anchieta criou uma gramática tupi-guarani e começou a se comunicar com os índios na língua deles. Maria não faz outra coisa senão este processo de enculturação. Então, ela tem olhinhos puxados no Japão. Ela é morena na África. Aliás, na Polônia, ela devia ser branquinha, né? E lá ela é moreníssima. Uma mãe negra, né? A Częstochowa, que era a grande devoção do Papa João Paulo II. E assim, a Nossa Senhora de Guadalupe tem traços indígenas. E cada povo dá para a mãe o seu apelido, né? O apelido do seu carinho, como a gente faz com a mãe, né? Da gente. E no Brasil nós temos muitos apelidos, mas o mais carinhoso é Nossa Senhora Aparecida, né? É a única que se chama Aparecida e é a única que não apareceu. Não houve uma aparição. Foi um encontro de uma imagem. No Paraguai, essa mãe que vai ao encontro dos seus filhos apareceu a um índio guarani. A devoção que a gente tem a Nossa Senhora é muito forte aqui no Paraguai e temos como padroeira a Nossa Senhora dos Milagres de Cacupe, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui detrás de mim. E conta a lenda que no ano mais ou menos 1600, o índio José, ele já tinha abraçado a fé graças à evangelização dos jesuítas. E um dia ele foi para o mato, para o bosque, a procurar alimento. E ele foi encontrado por uma outra tribo inimiga que não acreditava, que não estava convertida. Começaram a perseguir a José, o índio José. E ele sentiu no coração que Nossa Senhora falava para ele Caacupé, que ele tinha que se esconder detrás
da erva, porque cacupé, a palavra cacupé guarani, significa detrás da erva. Então ele se escondeu atrás de uma árvore e ele prometeu para Nossa Senhora que se ele se salvava da tribo inimiga, ele ia fazer, ele era escultor, ia fazer uma imagem de Nossa Senhora, e ele realmente tocou um milagre, porque os inimigos passaram na frente dele e não enxergaram ele. Já no Japão, a primeira aparição de Nossa Senhora a uma religiosa no ano de 1973 se deu numa cidade chamada Akita, nome que deu título à mesma Nossa Senhora com traços orientais. Eu tive contato com algumas comunidades, algumas paróquias, né, lá do Japão. E me chamou a atenção umas gravuras, na verdade foi apresentado por uns sacerdotes, fiéis, assim, falou assim, olha só que bonitinho. Aí eram imagens, eram figuras de Nossa Senhora com os traços orientais. Então elas usavam kimono, tanto Nossa Senhora como o menino Jesus tinham olhinhos puxados, e trazendo assim a riqueza da cultura, né? Os traços que marcam a cultura japonesa. Eu cheguei a perguntar se existia um título de Nossa Senhora que eles eram mais devotos, que o Japão era consagrado, alguma coisa como a gente tem aqui no Brasil, né? Nossa Senhora Aparecida, ou algumas festas mais importantes. E daí o que me falaram foi que Nossa Senhora é respeitada, é venerada, é Maria Sama, que é uma forma de respeito carinhoso para dizer de Nossa Senhora. No começo do século passado, ela tem uma Nossa Senhora, dando uma olhadinha lá, descobri que tinha uma Nossa Senhora, chamada Nossa Senhora de Akita, ou Akita, uma imagem de madeira, que uma irmã, ela teve uma experiência lá na capela, e essa imagem, ela chegou a ouvir mensagens, mas essa imagem também, ela chorou, ela chegou a suar, e também a verter sangue da mãe, né? E é interessante que essa aparição ela foi reconhecida porque essa irmã ela teve uma cura, ela era surda e ela foi curada. Eu senti assim a delicadeza de mãe, de se aproximar sem assustar, ou assim, de uma forma toda própria dela, né? Porque o povo japonês, uma coisa que eu ouvi, falou assim, não, vocês brasileiros, vocês têm muitas culturas, então, assim, não dá para falar que o brasileiro é de um jeito, porque vem de várias culturas, né? O Brasil não é só a pessoa indígena, mas tem os descendentes africanos, tem os europeus, tem... Então, enfim, são muitos povos aqui. Mas ele falou, aqui é todo mundo assim, de olhinho puxado e tal. Então, eu tive essa sensação dessa mãe que é delicada, que ela não agride, como assim, não impõe, olha, eu sou assim e pronto, me aceita assim. Não, mas a impressão que eu tive, né? Dela chegar de mansinho assim, sou mãe, eu quero estar próximo. O título de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos. Esse título é muito bonito, né? A igreja celebra a festa dia 24 de maio. Por quê? Porque em 1816, por ali, o imperador Napoleão Bonaparte tinha sequestrado o Papa Pio VII, por uma série de motivos, que não é o caso aqui agora da gente colocar, e o Papa ficou preso 5 anos na França, lá no castelo de Fontainebleau, em Paris. E o Papa passou, na ida dele de Roma até Paris, ele passou numa igreja chamada de Nossa Senhora em Savona. E ele prometeu a Nossa Senhora que quando ele fosse libertado, ele iria coroá-la. Bom, depois de 5 anos de preso, lá em Paris, ele foi libertado, passou de novo nessa igreja em Savona, coroou Nossa Senhora, e quando ele chegou em Roma, no dia 24 de maio, ele proclamou que esse dia seria o dia de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos. Aí ficou essa festa que Dom Bosco gostava demais, né? Bom, então,
O título Auxiliadora dos Cristãos é exatamente por isso, porque não só ela auxiliou o Papa a sair ali daquela prisão, né? Mas também todos os outros problemas da igreja e problemas nossos pessoais, né? Esse título é muito forte, auxiliadora, aquela que auxilia, que ajuda, né? Dom Bosco tinha uma oração que ele gostava muito de rezar, né? Virgem poderosa, tu grande e ilustre defensora da igreja, tu auxílio maravilhoso dos cristãos, tu temível como exército em ordem de batalha, tu que só destruísse todas as heresias em todo o mundo. Ó Senhora, nas nossas angústias, lutas, tentações, aflições, defende-nos do inimigo e na hora de nossa morte acolhe a nossa alma no paraíso. A mãe que é capaz de vestir-se como seu filho, de se enculturar para amá-lo, também é capaz de se apresentar àqueles que não a reconhecem como mãe. Algumas denominações, por não concordarem com a devoção a Nossa Senhora, podem tornar confusa a imagem de quem foi a mãe de Jesus. Quando eu tive o meu encontro com Deus, foi na comunidade católica Shalom. E daí eu tive comecei a me aprofundar sobre Nossa Senhora, mas não era algo tão intenso. Daí conheci um pastor protestante e ele começou a dizer que Maria era prostituta do Apocalipse, que por detrás de todas as imagens de Maria tinha um demônio e etc e tal, e eu acabei me deixando levar. Eu até brinco quando eu dou testemunho que teve uma época, nessa época que eu conheci o pastor, eu ia para a missa de manhã e de noite eu ia para o culto. E aí eu conto para as pessoas, de manhã era eu, a nós descei, divina luz. E de noite era, meu advogado é o meu Senhor, eu ali, né, intenso. E daí, acabei que deixando de ir para a Santa Missa e me tornei protestante. E daqueles bem radicais mesmo. Quebrei imagem de Maria, a gente fazia cultos de portas fechadas que quebravam imagens de Maria. E a minha resistência muito intensa a ela, tanto que quando eu passava em frente à igreja, eu cuspia no chão. Porque eu dizia que ali era o centro de idolatria e que Maria era um demônio disfarçado. Assim como propaga a Academia Marial, o estudo sobre Nossa Senhora abre o cristão ao entendimento de quem ela é e, consequentemente, ao amor por ela. As minhas experiências com Nossa Senhora, ela vem antes, durante e depois do protestantismo. Por que durante? Porque teve um culto em que nesse culto eu já estava estudando apologética, que é em defesa da fé, e eu já estava com muitas respostas referente a Maria, né, referente a Nossa Senhora. E daí no culto o pastor pediu para a gente fechar os olhos e orar. E foi nessa hora que eu tive uma grande experiência com Nossa Senhora dentro do culto protestante. Aquela voz dizendo para mim voltar para a Igreja Católica e para que eu pudesse se consagrar a Nossa Senhora, que eu pudesse ser um pregador que propagasse a devoção. E daí eu olhei para minha esposa no mesmo culto, e minha esposa tinha muitas vezes inspirações e ela anotava, e quando eu olhei para ela, ela estava anotando um poema para Maria, na mesma hora, sabe? Uma coisa que não foi combinado, nada. E daí eu disse, amor, então eu quero lhe contar uma coisa. Aí contei para ela, dentro do culto mesmo, que tinha tido aquela experiência com a voz de Maria Santíssima entrando lá dentro do meu coração, eu escutei de fato, entendeu? E daí a gente saiu, e no outro dia a gente foi se confessar. E assim foi o meu retorno para a Igreja Católica Apostólica Romana. Foi muito difícil, porque as pessoas criam uma visão completamente distorcida sobre Maria e elas ficam cegas naquilo. Elas fecham a visão. E assim, eu quero dizer que para todos que estão me assistindo, né, eu sei que esse vídeo vai chegar em muita gente. Tome muito cuidado, porque o que dizem ser a Igreja Católica, o que dizem ser a devoção a Maria Santíssima, entenda que existe o que dizem e existe o que de fato é. Então eu procurava saber o que de fato era. Eu sempre fui muito honesto nas minhas análises, independente do que eu for analisar, eu tento ser honesto nas minhas análises. E eu fui a fundo, eu comecei a estudar o Catecismo da Igreja, a Patrística, comecei a ler diversos livros. E eu fiz isso na intenção também de aumentar os meus posicionamentos críticos referente à devoção. Só que o que foi que aconteceu? Quanto mais eu estudava sobre Nossa Senhora, mais eu
Eu ficava louco de amor por ela. Porque Maria é uma porta. A gente diz que é porta do céu, mas é porta também para a gente entender Jesus, é porta para a gente entender a igreja, é porta para a gente entender o que é que Deus quer da gente. Aí está essa figura em que Deus pôde caprichar tudo o que Ele queria de sonho para um ser humano, né? E Ele caprichou exatamente nessa figura bonita de Maria. Que bonito testemunho, né, gente? E depois do intervalo, a devoção brasileira à Nossa Senhora Aparecida. É rapidinho e a gente já continua. Estamos de volta para mostrar a devoção brasileira a Maria com o título de Senhora Aparecida e também conhecer um pouco mais sobre a origem de algumas orações marianas. Há quem pense que a devoção à Virgem Maria não seja cristocêntrica, ou seja, não tenha Jesus como centro, quando na verdade ela se constitui em um verdadeiro caminho para Cristo. Ela jamais pode desviar a gente de Cristo, né? E muito menos criar um obstáculo à adoração não só de Cristo, mas da Santíssima Trindade. O que acontece, infelizmente, há um entendimento errado sobre a ação medianeira de Nossa Senhora, né? Infelizmente, principalmente nossos irmãos separados, protestantes, eles pensam que Maria é uma ponte paralela a Cristo, para ir ao Pai. Não, isso não acontece. São Paulo fala muito claro, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele fala o homem Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é o pontífice, ele liga a humanidade com Deus. Então ele tem que ser homem e Deus ao mesmo tempo. E a única pessoa que ao mesmo tempo é homem e Deus é Jesus Cristo. Então, qual é o papel de Nossa Senhora? O papel de Nossa Senhora é fazer uma mediação através da mediação de Cristo, e não ser uma mediação paralela. Então, o Concílio Vaticano II deixou claro, nenhuma mediação, seja de Maria, dos anjos ou dos santos, nenhuma mediação é eficaz se não for através da mediação de Cristo. Isso é muito importante os cristãos entenderem. Maria não é uma ponte paralela, uma mediação paralela, não. Ela nos leva a Cristo, nos leva a Deus através de Jesus Cristo. Entende? Tanto é que toda oração oficial da igreja, como é que termina? Por Cristo nosso Senhor. Maria não só é esse caminho para seu filho Jesus, como é a mais próxima de Deus. A hiperdulia significa que por Maria nós temos uma veneração, não a adoração. Nós não adoramos Maria, nós veneramos, reconhecemos em Maria a sua missão intercessora, que, por sinal, é a missão de todos nós. Por quê? Porque nós fazemos parte de um corpo místico, do corpo místico de Cristo. Então, se um membro sofre, todos sofrem. Se um membro sorri, todos sorriem. Se um membro está feliz, se a mão está feliz, né? Ganhou um anel novo, o coração fica feliz, né? Tá. Se o coração estava com problema, estava lá com a veia meio entupida, colocou um stent, as pernas ficam felizes, caminho, o pulmão fica feliz, né? Então, o corpo místico de Cristo também é assim, tem uma comunhão. Então, Maria, ela intercede na comunhão dos santos, mas ela tem uma intercessão privilegiada por ter sido, simplesmente por ter sido a mãe de Salvador, né? Então, a intercessão de Maria, o Concílio Vaticano II chama de mediação subordinada, está subordinada à mediação de Jesus. Jesus é o nosso único intercessor, junto do Pai. Mas nós intercedemos com Maria junto a Jesus, junto ao seu Filho, e ele nos representa junto ao Pai, pela força do Espírito Santo. Então, na verdade, quando a gente pega o rosário e reza, né? Ave Maria, cheia de graça, nós não estamos rezando a Maria, nós estamos rezando
com Maria. E sabe, o filho reconhece o poder de intercessão de sua mãe. Até em casa, né? Quando a gente quer conseguir uma coisa com o pai, a gente vai falar com a mãe, né? Então, não há filho que não reconheça a missão intercessora de uma mãe. Na Ave Maria, isso está naquela frase, rogai por nós. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Do not despise our petitions in our necessities. Antes bien, líbranos de todos los peligros. O glorious and blessed Virgin. Amen. Uma antiga oração rezada no passado pelos cristãos em tempos difíceis que até hoje povos de diferentes idiomas e lugares suplicam a poderosa intercessão de Maria por meio desta prece. Esta oração que nós conhecemos em italiano e em outras línguas, na realidade é uma tradução de uma antiga oração latina dos anos 800, 900, do período medieval. Porém, foi descoberto que esta oração latina tem uma versão grega ainda mais antiga, que remonta ao terceiro século, em torno ao ano 250. Que risale al terzo secolo, em torno ao 250. No Egito foi encontrado um fragmento de papiro que remonta ao terceiro século com esta oração rezada no passado pelos cristãos perseguidos. A metà del terzo secolo, 250-260, era in atto. Na metade do terceiro século, 250-260, aconteceu uma terrível perseguição contra os cristãos por ordem do imperador Décio. Esta perseguição atingiu, sobretudo, a parte norte da África e, de modo particular, o Egito. Os cristãos estavam submetidos a uma estudada perseguição sistemática e, naquele contexto social, político e eclesial, como posso dizer, o povo cristão, em sua consciência, pensou em recorrer a Maria, a misericórdia de Maria. Come posso dire, la coscienza del popolo cristiano aveva pensato bene di rivolgersi a Maria, alla misericordia di Maria. A oração traz em si um dogma mariano. Maria é invocada pelo povo com o título de Theotokos, Mãe de Deus. Santa Madre di Dio. Questa espressione noi la incontriamo già. Santa Mãe de Deus. Essa expressão nós já encontramos nessa antiga oração do terceiro século. E o que é muito bonito é que esta oração não vem da liturgia, vem do conhecimento do povo e do uso do povo, e que mais tarde entrou na liturgia. Mas foi a convicção e a fé do povo que produziu esta oração, utilizando para Maria a expressão Mãe de Deus. Mas não apenas isso. Se esta oração é mais ou menos da metade do terceiro século, antes ainda desta oração, a expressão Mãe de Deus se encontra em outros escritos cristãos, de maneira particular no Egito. Prima ancora di questa preghiera, l'espressione Madre di Dio si trova in altri scritti cristiani proprio dell'Egitto. Foi no Calvário, no alto da cruz, que Jesus nos deu Maria por mãe. Por isso, em todos os momentos e mesmo em perigo, recorramos à sua poderosa proteção. E in questi tempi abbiamo questa benedetta virus della corona che ha colpito più di 1 milione. E atualmente temos esse vírus do corona, que atingiu mais de 1 milhão de pessoas, causou centenas de milhares de mortes, e isso ainda não acabou. Essa doença, além de causar danos físicos a muitas pessoas, as fazendo morrer ou as colocando em dificuldade permanente de vida, trouxe também um tipo de ferida na humanidade e na gestão da própria vida cotidiana. Ainda mais uma vez, creio que Maria, Mãe de Deus, possa nos ajudar. Assim, creio que bater em sua porta é uma boa maneira para encontrar refúgio, e refúgio seguro. Maria, Madre di Dio, possa aiutarsi. E quindi credo che bussare alla sua porta sia un buon sistema per trovare rifugio e rifugio sicuro. Como filhos e filhas, rezemos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus.
Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Essa enfermeira conta que percebe a presença e intercessão da padroeira do Brasil desde a infância. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu caí na cisterna. Até hoje eu me lembro disso, né? Mas eu tenho a idade já acima de 50 anos. E eu caí na cisterna quando meu pai me pegou dentro da cisterna, eu lembro direitinho, me colocou no balde e subiu. Quando subiu, eu vi uma vizinha com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, a partir dessa época, eu virei devota de Nossa Senhora Aparecida. Então, sempre que no meu aniversário, eu venho agradecer a Nossa Senhora Aparecida. Faço aniversário dia 1º de maio. Então, eu vim agradecer. Ano passado não deu para vir por causa da pandemia. Então, sempre que eu posso, eu venho agradecer. Não é à toa que a imagem encontrada às margens do Rio Paraíba é a mãe dos brasileiros. Nossa Senhora Aparecida traz em si a cor da miscigenação resultante de um povo da qual é padroeira. Seja branco, pardo ou negro, o peregrino que chega aqui com fé e devoção tem a certeza de que pode se apoiar no coração dessa mãe que tem lugar para o Brasil de tantos povos. Esse casal veio agradecer a Nossa Senhora Aparecida a graça de terem se recuperado da Covid-19. Hoje é um dia especial, hoje é o meu aniversário, né? Tivemos Covid, graças a Deus nos livramos, né? E hoje nós estamos aqui agradecendo. Sou diabética, tenho tudo para poder ir mais cedo conversar com o Pai Maior. Mas ele me deixou mais aqui. Devo ter obra para fazer ainda, para realizar. Então vamos continuar por aqui. Seja feita a vontade de Deus. As orações nas preces de tantos devotos de Nossa Senhora não nasceram ao acaso. Elas brotaram da vida de Maria e também de uma mulher que, sendo a mãe de Deus, orava e conhecia as Escrituras. Magníficat é a matriz de toda oração cristã. Também uma oração bíblica que mostra que Maria era uma mulher orante, que rezava com a Bíblia. O Magníficat todo se baseia no Cântico de Ana, do Antigo Testamento, e, para mim, pessoalmente, me chama a atenção que ele tem duas grandes características. A primeira é que ele une clamor e louvor. Começa com louvor, a minha alma engrandece o Senhor. Depois ele diz, derruba do trono os poderosos, eleva os humildes. Maria, aquela que tem o clamor da terra e o louvor do céu. E depois, o Magníficat junta duas coisas muito importantes, o eu e o nós. A minha alma, e depois ela vai juntando até que todas as gerações te chamarão de bendita, Abraão e toda a sua descendência para sempre. Vai a humanidade, chega até Abraão, né? Então mostra que na liturgia cristã nós devemos juntar céu e terra, clamor e louvor, singular e plural. A oração da Salve Rainha nasceu algo em torno do ano 1000. No sul da Alemanha havia um casal, né, muito pobre, que teve um filho que, lamentavelmente, nasceu muito doente. O nome dele, os pais colocaram o nome dele de Contract. E ele não tinha o céu da boca e sofria de raquitismo. Todo magrinho. E a mãe consagrou ele a Nossa Senhora. E todo mundo dizia, esse menino vai morrer. Então, naquela época, quando uma criança estava muito fraca, eles levavam para uma espécie de creche, num convento, num mosteiro. E levaram para o mosteiro e entregaram o filho para ser cuidado ali. E o menino sobreviveu. Mas não só sobreviveu, ele não falava, porque não tinha o sal da boca. Mas ele, aos poucos, aprendeu, superou os seus limites e aprendeu a falar. Muito mal, mas falava. Depois aprendeu a falar o alemão, falou latim, falava árabe, falava tudo que é língua. E mais, começou a compor canções. E, além de compor canções, ele começou a inventar instrumentos e inventou, por exemplo, o astrolábio, que ajudou Cabral a chegar no Brasil. E foi se tornando um gênio da poesia, da retórica, da arte, se tornou monge e ficou o abade, né? Um menino raquítico, sem o céu da boca. E ele compôs
a Salve Rainha, né? Foi uma das suas últimas composições, algo em torno do ano 1050. E um ano terrível, em que nós tínhamos ali um tempo de pandemia, como nós vivemos hoje, né? E por isso que ele diz, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas, né? É uma prece doída, faz muito sentido em tempos de pandemia. Experimenta rezar a Salve Rainha em tempos de pandemia, ela faz todo sentido. Rezada todos os dias por milhões de católicos em todo o mundo, a Ave Maria chega a ser recitada até 200 vezes quando rezam o rosário ao longo do dia e foi fundamental historicamente para vencer batalhas. A Ave Maria é a oração mais popular depois do Pai Nosso. E ela tem uma origem muito simples, ela é bíblica. A primeira parte da Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, foi dita pelo anjo Gabriel à Virgem Maria, né? Então é uma palavra do céu. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, foi dita por Isabel. Quando as duas se encontraram, Maria foi visitar Isabel, tudo está no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Essa é a parte bíblica, a primeira parte da Ave Maria. A segunda parte da intercessão é a parte da igreja, né? Quando nós rezamos Santa Maria, Mãe de Deus. A santidade de Maria é uma das primeiras verdades que o cristianismo celebrou desde o início, principalmente na Igreja Oriental, que hoje é o dogma da Imaculada, né? Que a Maria é toda santa. Isso aqui daria pano para manga, a santidade de Maria, mas ninguém duvida, né? Que Maria é santa, ou seja, é escolhida por Deus. Sede santos como vosso Pai do céu é santo. Santidade significa feliz. Inclusive tem uma mulher que do meio do povo diz, feliz é o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Então Maria é santa, ou seja, ela é feliz. Santa Maria, Mãe de Deus, é o primeiro dogma de 431 proclamado em Éfeso, esse concílio de Éfeso. Então nós temos aí 2 dogmas já, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós é a verdade da intercessão. Maria é orante, é a Virgem que sabe ouvir e reza junto com o seu povo nessa comunhão dos santos. E nós estamos unidos a ela nesse movimento orante de uma igreja militante, padecente, triunfante, mas que reza. A Ave Maria, ela brota espontaneamente da anunciação do anjo a Maria e do encontro de Nossa Senhora com Santa Isabel. Aquela que achou graça diante de Deus, né? Então, Ave Maria, cheia de graça, né? O anjo falou isso para ela. E depois Isabel, né? Bendita entre todas as mulheres, né? Bendito o fruto do teu ventre. Então, a Ave Maria é uma oração assim, extremamente bíblica, né? Eu não sei por que nossos irmãos separados não entendem isso, né? Algo que é assim, transparente, não tem como a gente ver, né? Depois, uma outra coisa que eu gostaria de colocar ligada a isso é o seguinte, que os nossos primeiros cristãos mártires, lá por volta do século II, na região lá do norte do Egito, né, em Alexandria, eles rezavam aquela oração que hoje o povo está rezando bastante, graças a Deus, debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Então, quando a gente reza, né, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, nossos irmãos do século II, perseguidos no Império Romano, já rezavam essa oração, se colocando debaixo da proteção da Santa Mãe de Deus. Orações que estão na boca daqueles que suplicam, nos joelhos dos que clamam, nos olhos de quem chora, nos filhos que se apoiam e sabem que podem contar com Nossa Senhora. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amém. Como é interessante tudo isso, né, gente? Quando visitar a Casa da Mãe Aparecida, dá uma passadinha lá na Academia Marial. Enquanto isso, pode acessar o site que aparece aqui na tela, academiamarial.com.br.
E semana que vem tem mais, pessoal. E eu, claro, espero a sua companhia. Até lá!